Vocês têm toda a condição de recepcionar, vamos dizer, a Secretaria de Esportes, né, de Sim, cada cidade sim. e transformar, de repente, isso vai acontecer, com Sim, certeza. sim. Ter uma escola, um aprendizado com todos os recursos, é bom início para alguém chegar até em uma Olimpíada. Por que não? Com certeza, Você imaginou capitão. você, Com certeza. um nadador daqueles, põe na parede, este nasceu aqui na escola de aprendizado. Mas tudo. sabe, capitão, as pessoas pensam que isso é distante e não é. É possível. O que a gente assiste na fábrica, capitão, são atletas, famílias que felizmente estão preocupadas com seus filhos de colocar eles para fazer um esporte, ou seja, quando eles estão fazendo o esporte, eles não estão no celular, eles não estão no computador, eles estão tendo saúde, eles estão tendo disciplina, eles estão tendo respeito, autonomia, né? Tudo isso que o esporte efetivamente traz no dia a dia. Então, isso é uma coisa que nós estamos enfatizando muito, que é o que acontecia na década de 70, 80, 90. O esporte ele era muito mais utilizado como uma ferramenta de educação complementar ao colégio, à disciplina de matemática, física e tudo mais, que é super importante. Mas isso vem caindo ao longo dos anos. E nós estamos tentando resgatar essa importância que o esporte tem. Seria esse o cenário que você está dizendo? A respeito? Hoje, capitão, nós temos um cenário das novas gerações, a partir do ano 2000, o esporte vem perdendo para a tecnologia. Ou seja, hoje você vê muitas crianças ociosas, você vê muitas crianças totalmente voltadas para a tela, né? Seja no computador, seja no celular, e isso está deixando de ter saúde, está deixando de ter aprendizado. E o esporte competitivo, e eu não estou falando só da natação competitiva, quando você tem um esporte competitivo, e eu quero deixar bem claro, uma coisa é esporte de competição, outra coisa é aula de esporte. Então, assim, aonde que tem o aprendizado para a criança? No esporte de competição. Né? Eu vou dar um exemplo para o senhor, para que as mães que estejam me escutando, elas vão saber o que eu vou falar. Imagine uma criança de 9, 10, 11 anos viajando para uma competição de natação. Então, ela tem que, primeiro, arrumar sua mala em casa. Ela tem que saber o horário que ela vai sair, ela vai entrar dentro de um ônibus, ela vai sentar num lugar que eventualmente não vai estar o melhor o amigo. Aí ela vai viajar, ela vai parar no meio da estrada, ela tem que comer a comida que tiver. Ele vai chegar no hotel, ele vai para o quarto que tiver, que foi dividido pelo técnico com o amiguinho dele. Ele vai ter que botar o despertador para acordar na hora certa para descer para tomar café da manhã. Ele tem que comer o café da manhã, o que tiver. Antes do tempo. Depois que ele faz tudo isso, que a gente pensa que isso é complexo, aí ele vai para a competição. E lá na competição é outra pegada. Agora, essa competição você faz entre as suas escolas mesmo? Você já está fazendo? Então, capitão, uma excelente pergunta sua. Veja, eu fui diretor da Federação de Esportes Aquáticos do Paraná. O Brasil tem a CBDA, que é equivalente à CBF, né? Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. E nós temos 27 federações. E cada estado tem uma federação que é responsável por organizar as competições de natação naquele estado. Eu fiquei lá por 4 anos. Só para o senhor ter uma ideia, nós organizávamos entre 40 e 50 eventos por ano. Se o senhor pensar que nós temos 52 semanas no ano, praticamente todo final de semana nós tínhamos um evento de competição. Lembrando que a Federação de Esportes Aquáticos, ela cuida da natação, da águas abertas, que é uma derivação da natação, que é em mar, ou rios, ou represas, o nado artístico, o polo aquático e o salto ornamental. Então, a federação ela cuida dessas 5 modalidades. Obviamente, a natação é a mais volumosa, porque as outras derivam da natação, né? Mas é importante enfatizar que não é só a natação que funciona dentro da água, né? E o professor que está nessa? Dentro dessa sociedade aí, tem o professor, ou vocês contratam nessas cidades que você tem, esse plano? Tem algum professor já alocado em alguma coisa, da cidade mesmo, para fazer esse trabalho? Na mesma linha, capitão, a gente assim, eu vou lhe dar um dado. Nós estamos negociando uma parceria com a PUC Paraná. Né? Por quê? Porque no esporte de rendimento e alto rendimento, exatamente como o futebol, a natação competitiva precisa de um fisiologista.
de um fisioterapeuta, de um psicólogo do esporte, de um médico do esporte, de um professor de educação física para fazer preparação física, né? Como o senhor conhece muito bem, o Kleber, né? Veja bem. E assim por diante. Então, nós temos essa intenção dessa parceria. E por que eu estou falando isso para o senhor? O coordenador de educação física, eu perguntei para ele assim, qual foi o último aluno seu formado que foi para natação? Nenhum. Nos últimos 5 anos. Ele disse por quê? Porque hoje, no caso de educação física, o tal do personal trainer, que é o profissional, e eu não estou falando nada contra, eu só estou falando que isso tomou conta do mercado. Então, hoje existe, capitão... Personal é mais de pessoas de idade, seria? Não, Também não é esse o caso. Você tem de todas as idades, mas assim, é muito dentro de academia. É muito voltado para isso e não é voltado para o esporte de rendimento. Então, o que acontece? Hoje existe uma defasagem de professor de natação no mercado e técnico de natação, que é muito diferente, capitão, uma defasagem ainda maior. Então, o que nós, fábricas, estamos fazendo? Nós estamos formando novos profissionais técnicos de natação competitiva. E como é que nós fazemos? Exemplo... Maringá, que foi a nossa primeira unidade, nós pegamos um ex-atleta de natação de alto rendimento que se formou em educação física e aí nós transformamos ele num técnico de natação. Então ele tinha toda a parte técnica de água, mas ele formado. E ele precisava o quê? Do adicional. Precisava da bola para jogar. Ele precisava da bola para jogar. Ele precisava, por exemplo, nós hoje estamos treinando eles a lidar com os pais, a aglutinar a equipe. Em todas essas escolas, todas as você unidades. tem alguém hoje, da cidade. Exato, Isso da cidade. Certo, exatamente, né? Isso. Valorizando a cidade. Perfeito. Não só a cidade. Porque aí a mãe do aluno, do pai, sabe quem é. Vamos lá, exato, o João está lá. E mais do que a cidade, a gente dá preferência para o profissional que esteja trabalhando naquela escola parceira. Então, hoje, capitão, nós somos a equipe do Brasil que mais tem técnico de natação. Porque hoje nós temos 17 técnicos de natação nos atendendo. E por que eu tenho mais? Porque eu tenho que ter, no mínimo, um técnico em cada unidade. A